Fala, nação concurseira, tudo tranquilo? Meu nome é Mainado Nascimento Bezerra, eu sou perito criminal federal da área 4, Engenharia Agronômica, e sou mentor do Mapa Concurso. Hoje eu quero falar um pouco sobre os modelos de prova da Banca Sebrasp, a tão temida Banca Sebrasp, organizadora de vários concursos pelo Brasil, inclusive de vários concursos da segurança pública, e que adota o método CESP de provas. Vocês sabiam disso? O CESP ainda não acabou. O método continua o mesmo, só que a banca organizadora é outra. Além disso, eu quero falar sobre algumas características gerais, tanto dos métodos que existem, quanto dicas gerais que possam lhe ajudar na prova e que podem facilitar você realizar essa prova. Beleza? Fica comigo até o final aí. Aproveitando, deixa um like aí no vídeo e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida que a gente tá junto, beleza? Vamos nessa. Então, como eu estava falando, dois termos ainda existem, né? Tanto o CESP quanto o SEBRASP, sendo que o método se chama método CESP de provas, né? E a banca organizadora é a banca SEBRASP, tá? Desde antes a gente tinha esses termos e sempre ficava nessa dúvida, o CESP acabou, ou agora é o SEBRASP, então a gente ainda utiliza esses dois termos, tá? Então, vamos seguir lá para a gente saber um pouquinho sobre os modelos que existem no CESP. Bom, basicamente os dois modelos operantes que temos é o método do certo e errado e o de múltiplas escolhas. Cada um deles com suas características gerais, mas eles são pouco correlacionados com o método CESP e como o CESP, SEBRASP, cobra esse método nas suas provas, tá? Então, seguindo aqui rapidinho, vou começar aqui falando um pouquinho sobre as características gerais do método múltipla escolha, né? Tudo que eu estou falando é através de um pouco do conhecimento que eu tive, através de provas que eu realizei e também de pesquisas que eu fiz em sites de questões e sites de cursinhos, etc. Tá? Mas juntando os dois seria mais ou menos o que eu tenho também sobre a expertise das provas que eu fiz de concurso público. Eu fiz a prova de Pernambuco, da Polícia Civil de Pernambuco, tanto o cargo de agente quanto o cargo de perito, as provas foram múltipla escolha e lá o método deles era 4 errados anulavam a certa, tá? Então, por isso, no método múltipla escolha, por exemplo, no do CESP, ou ele não há penalidades, ou as penalidades são menores, né? Como, por exemplo, 4 errados anulam a certa, né? Que foi o caso da Polícia Civil de Pernambuco, tá? E, então, por isso, chutar vai te prejudicar menos. Chutar em provas de múltipla escolha vai te prejudicar menos. Não por isso você tem que sair chutando tudo, né? Esse método de 4 erradas anular uma certa, por exemplo, se você errasse muito, isso poderia te prejudicar bastante, né? Eu lembro que nessa prova eu deixei, eu acho que só 4 em branco, porque eu fiquei realmente sem saber não sabia nada sobre o assunto e eu resolvi não chutar, que poderia perder até uma questão por conta disso, né? E resolvi não arriscar. Tanto que nessa prova eu fui muito bem, na prova objetiva a nota maior foi a minha, na discursiva não, mas na objetiva, por conta da minha estratégia, foi a maior nota de perito criminal da área ambiental, né? E em agente eu acabei ficando em quarto lugar. Eram 600 vagas e eu fiquei em quarto lugar, tá? Então, tudo é com base na estratégia e com o que você estuda ao longo do tempo, né? Outra coisa que eu notei é que as questões são mais longas e as provas mais cansativas. Eu tirei isso como exemplo, fazendo essa prova de Pernambuco e também as outras questões que eu fazia do CESP no site de resolução de questões, né? Se você parar para avaliar, as questões são feitas de uma maneira interpretativa, como o CESP e SEBRASP sempre cobra, e correlacionada com os itens. Às vezes os itens são bem diretos, então os itens são pequenos e você tem que marcar um item mais direto. Mas às vezes não, às vezes você teria que interpretar cada item para saber se aquele item estava certo ou errado e você achar, logicamente, o quesito correto. Então, por isso, tende a ter menos questões nas provas de múltipla escolha do CESP, né? Uma prova de 120 ou 150 questões eu nunca vi, tá? Pode ser que exista, mas realmente eu nunca vi. Geralmente são 80 a 100 questões, né? Em prova de múltipla escolha. E
por ser uma prova que vai ter vários quesitos, há uma tendência de cobrar assuntos mais diferenciados, né? Então, tanto por essa correlação entre ter menos questões e os itens serem correlacionados, há uma tendência de assuntos serem cobrados de maneiras mais diferenciadas, assim, aleatórias, né? Comparado com certo e errado. Por isso também que eu notei que os conhecimentos específicos tendem a ser cobrados com mais aprofundamento. Isso também se dá também por outros motivos, lógico, né? Por exemplo, esse cargo que eu fiz em Pernambuco, ele aceitava outras formações, além de engenharia agronômica, poderia concorrer quem fosse formado em geologia, engenharia florestal, engenharia ambiental, por exemplo. Então, tinha matérias bem mais abrangentes, né? Então, nesse caso, os conhecimentos específicos tendem a ser cobrados mais aprofundados. Outro exemplo também que eu acho que vai ser bem cobrado é o do caso da Polícia Civil da Paraíba, né, da área geral. Então, tem um conhecimento de criminalística e medicina legal, principalmente criminalística tem pouquíssimas questões, então eu acredito que vai ser um nível de aprofundamento bem maior, tá? Em questão múltipla escolha, que vai ser o caso da Polícia Civil da Paraíba, para o cargo de perito criminal área geral, tá? Essas daqui são algumas características que eu notei nas provas feitas de múltipla escolha. Lógico que existem outras, mas depois eu quero dar algumas dicas gerais aí para a gente falar. Vamos seguir aqui. Bom, algumas dicas aí de múltipla escolha, né? Pelo menos básicas aí para você fazer uma prova de múltipla escolha. Excluir alternativas absurdas, né? Aquelas alternativas que você achar que são absurdas, já arrisca logo para você não ficar se confundindo quando você for resolver. Às vezes tem gente que gosta de resolver a questão, mas acaba não decidindo por um ou por outro, né? E acaba indo depois. Excluir essas absurdas já te elimina pelo menos um trabalho a mais de estar olhando a questão toda, né? Não troque de gabarito, tente não trocar, né? Porque concurseiro, Maria, eu mesmo já fiz essa besteira um monte de vezes. Um monte de vezes já fiz isso aqui. Trocar o gabarito, principalmente após fazer toda a prova. A mente já vai estar cansada e você tem uma tendência a achar algum pelo em ovo, como diz a história, tá? Você achar algum erro onde não existe. Então, tente não trocar ou não troque gabarito, principalmente ao fim da prova, onde você já vai estar cansado, sua mente já vai estar cansada e você tende a fazer as coisas erradas, tá? Então, se você já tem um conhecimento da matéria, já estudou aquela matéria, já revisou, tá lá com uma pequena dúvida que às vezes fica durante a prova, se você marcou, não volte lá, marque ela mesmo e deixe lá e não esqueça ela e parta para outra, tá? O gerenciamento de tempo em prova de qualquer prova é essencial, né? Mas em prova de múltipla escolha, por todos aqueles motivos que eu falei na característica geral, que pode cobrar assuntos diferenciados, né? Que exige mais da sua atenção, que pode ser uma prova mais cansativa, né? Por ser mais longa. Então, o gerenciamento de tempo é essencial, tá? Faça o máximo que puder simulados, né? Questões para que vocês consigam resolver essas questões com mais tranquilidade, tá? E não tem padrão de respostas, né? Eu vou falar sobre padrão de respostas no modelo de prova certo e errado. Mas, por exemplo, ele não tem um modelo de prova, por exemplo, número X de alternativas A. Por exemplo, vai ter 10 questões, vai ser A, 20 vai ser B, não existe isso, tá? O pessoal fica tentando procurar algum padrão aí para facilitar você responder e tal. Mas isso daí acho que é um estudo desnecessário, tá? Você vai perder mais tempo enquanto você poderia estar estudando, tá? Beleza? Então, gente, essas daí são algumas dicas que eu tenho para vocês de múltipla escolha em algumas características gerais. Vamos agora falar um pouquinho sobre o outro modelo. Esse é o modelo certo e errado, né? O famoso certo e errado do CESP, né? Que é o método CESP-PERCI, né? Que é o queridinho, só que não, de todos os concurseiros e concurseiras do Brasil. Onde uma errada anula uma certa, a famosa errada anula uma certa, né? Essa daqui é o que todo mundo teme. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, cara, eu ficava, não é possível, cara, que é desse jeito tão difícil, não, né? E não é possível que tenha gente que não saiba disso também, né?
E aí eu ia fazer as provas já um pouco consciente disso. E conheci várias pessoas no caminho, inclusive teve gente aí que em 2013 eu fui fazer a prova da PRF e fui bem mal. Acho que eu fiz 40 pontos líquidos. E aí teve um colega que foi fazer a prova comigo, ele disse, cara, eu fiz 60. Caramba, velho, então tu passou, eu acho que tu tem chance de passar. Aí eu, mas tu errou quantos? Não, eu errei 60 também. Então o cara zerou a prova. O cara zerou a prova e não sabia, né? Porque tem que ler o edital. Então, vamos lá. Quem deixa em branco nem ganha nem perde, né? Se você deixar lá em branco, você não vai ganhar nem perder, tá? Então, isso é uma tática que você pode fazer, né? Quem deixa em branco nem ganha nem perde. A prova é cansativa também, toda a prova do CESP é cansativa, mas eu acho mais rápida. Na minha opinião, tá, gente? Eu acho mais rápida porque são itens que você avalia com mais rapidez, tá? Diferente da múltipla escolha, eu acho elas umas provas mais cansativas. Há quem diga o contrário, e pode ser, sim, pode ser. Mas eu acho, no geral, que são provas mais rápidas. Ela é cansativa, realmente. Toda a prova do Sebrasp é cansativa, mas eu acho elas mais rápidas, que você avalia com mais rapidez os itens. Né? Então, encontrar itens errados é mais fácil que itens corretos. Então, está até correlacionado com isso daqui que eu falei para vocês. Quando a gente está fazendo a prova certo e errado, é muito mais fácil você encontrar um erro nas questões do que você achar que ela está correta. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem alguma palavra lá que invalida o item, algum termo errado que valida o item, que já facilita você identificar ele como errado. Por sua vez, quando o item é correto, você fica procurando alguma coisa errada, mas não existe, ele está correto. E aí você fica lá procurando, mas não, está correto. Então, quando está errado, é muito mais fácil você encontrar alguma palavra, um antônimo, alguma coisa diferente, que está um não no meio da frase, sabe? Tudo isso o Sebrasp gosta de utilizar, né? Não sei se vocês sabiam, mas 50% da prova, da prova, os itens são verdadeiros ou certos, né? E 50% dos itens são errados. Isso é mais ou menos, tá, gente? Então, numa prova de 120 questões, que é o padrão do CESP, mais ou menos 60 questões vão estar certas e 60 vão estar erradas, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, talvez 62 para 58, por ali. Então, é mais ou menos nessa base, tá? Foi por isso que eu falei a questão dos padrões, né, em múltipla escolha. Né? Não existe esse padrões em múltipla escolha. Aqui existe esse padrão, que é mais ou menos 50%, 50%. É uma prova mais difícil de gabaritar. Não lembro de nenhum caso. Eu realmente não lembro. Deve ter. Não, tem muito monstro por aí, né? Tem sempre alguém fora da curva. Mas é muito difícil gabaritar, tá? Tem muita gente aí já que vai muito bem. Eu já conheci gente que fez 112. Teve outro que eu conheci que fez 118, mas 120, cara, eu não conheço. Né? Com certeza deve ter por aí, né? Sempre tem uns monstros da vida. Eu não avaliei todas as provas do Sebrasp, antigo CESP, mas é bem mais difícil de gabaritar uma prova desse tipo, tá? A presença de enunciado com várias questões baseadas nesse mesmo enunciado, tá? Então, às vezes o CESP tem um enunciado que segue vários itens falando sobre esse mesmo enunciado. Isso, para mim, até facilita a correlação e interpretação da questão. Então, por isso que eu também acho provas mais rápidas de se fazer, que todas têm a ver com aquele enunciado. É como se fosse uma questão múltipla escolha, só que em certo e errado, né? Você vai avaliar o que é certo e errado em cada um, tá? Realmente é mais difícil ter noção de como foi a prova. Quando você sai de uma prova certo e errado do CESP, você às vezes até foi bem, mas você diz, será que eu fui bem mesmo? Será que eu fui bem? Nas provas que eu passei, cara, eu achei que eu fui ok, mas eu nunca saí da prova do CESP, Sebrasp, dizendo assim, cara, eu passei nessa prova aí, não, cara, não. E até desculpa, gente, eu estar falando assim, CESP tanto, né, que eu ainda sou da época do CESP. Quer dizer, já peguei Sebrasp, mas me acostumei tanto a falar CESP, então quando eu falar CESP, associo logo a Sebrasp, tá bom? Mas como eu estava falando, cara, nas provas que eu fiz do CESP, não teve nenhuma vez que eu saí assim, tendo certeza absoluta que eu fui bem. A gente tem uma noção que eu passei, né? Que eu fui bem, algumas eu saí, caramba, eu fiz consciente, fiz o que eu pude, etc. Tá? Então vamos para algumas dicas agora desse modelo. Chutar pode não valer a pena, mas também chutar pode valer a pena em alguns casos específicos.
Como assim, mas não? Chutar não vale a pena e ao mesmo tempo vale? Como é que é isso? Cara, a prova do CESP-SEBRASP, ela é muito característica, né? Quem conhece a banca, quem estuda a fundo a banca, resolve muitas questões, começa a notar certos padrões do nível da questão, como é que ela cobra, como é que a banca se comporta em matérias diferentes, como ela se comporta em português, raciocínio lógico, a tendência das provas. Você tem um certo feeling disso daí, até mesmo umas certas repetições de algumas questões parecidas, tá? Umas repetições parecidas assim. Então, se você ainda não tem muito conhecimento do CESP, não resolve muitas questões do CESP, não está muito familiarizado com a banca, chutar pode não valer a pena para você, tá? Pode não valer a pena. Não valer a pena, porque você vai ser muito penalizado, como aquele meu conhecido que eu falei que zerou a prova. Já teve gente que eu conheci também que ficou com ponto negativo, devendo para outra prova. Fizer outra prova ainda vai ficar devendo, tá? Então não vale a pena. Por sua vez, se você já estuda bastante a banca, se você já tem conhecimento sobre a banca, você já realizou centenas de milhares de questões da banca. E eu digo centenas de milhares mesmo, né? Porque tem gente que resolve muito mais de 100 mil questões para chegar e passar no concurso. Teve gente que resolve menos de 10 mil e conseguiu passar. Não estou dizendo que é um fator você ter que resolver 100 mil questões, tá, gente? Mas quanto mais questões você fizer e mais você errar, menos você vai errar e mais você vai acertar. Isso é lógico, tá? No concurso, até chegar ao concurso da Polícia Federal, eu resolvi quase 100 mil questões. Entre os 3 meses que eu fiquei estudando para a Polícia Federal em si, né? Já tendo estudado quase 5 anos para concurso, eu resolvi cerca de 12 a 13 mil questões em quase 4 meses, tá? Então, é possível. E quando você entende da banca, quando você começa a desenvolver o hábito de resolver questões da banca, você consegue isso. E meu estudo, desde o começo, sempre foi a banca CESP, CEBRASP. Então, eu, às vezes, estudava por outras bancas quando não tinha questão. Quando era um outro concurso muito específico, eu acabava fazendo, e eu fazia outros concursos, né? Mas eu sempre voltava o meu conhecimento para a banca CESP, para ficar especialista nessa banca, porque sempre foi a banca que fez o concurso da Polícia Federal. Então, o seu foco já delimita qual a banca que você quer estudar. Se for a banca CESP, fique especialista nela, tá? A mesma dica segue também para... Tá, então como eu falei, chutar pode valer a pena em alguns casos específicos. Nesse caso que você já é especialista na banca, você resolveu muitas questões e daí você pode fazer algum cálculo específico. Qual o tipo de cálculo você pode fazer? Lembra que eu falei para vocês que cerca de 50% das questões são certas e 50% são erradas? Né? Então você pode fazer um cálculo ali em cima quando você já tiver muita expertise. Repetindo, você tendo muito conhecimento sobre a banca CESP, SEBRASP, realizado muitas questões. Você, na hora da prova, notou, por exemplo, que você colocou, sei lá, 70 questões já como certos e marcou mais 30 errados, né? Então, há uma tendência que as outras questões também sejam erradas. Se você tem consciência de que essas 100 questões que você fez bem, né? O CESP é até complicado você dizer que tem 100% de certeza, mas você fez bem. Então, há uma tendência das outras 30 estarem erradas, né? Então, você pode ganhar uns pontinhos com isso, fazendo os devidos cálculos, tá? Eu não quero me aprofundar com isso agora, mas é mais ou menos por aí. E repito de novo, sendo até redundante, se você tendo conhecimento da banca, vale sim a pena. Mas se você ainda não tem, não arrisque, tá bom? Então, continuando aqui, segue o mesmo exemplo. Cara, não troque de gabarito, principalmente após fazer a prova. Cara, eu já perdi. Não foi uma, nem duas, nem três questões por conta desse erro. Porque a gente está com a mente fresca lá, tá toda fazendo a prova no começo, você está com todos os assuntos frescos na sua mente. Você vai lá e resolve. Chega no final, você quer revisar tudo. Ou quer revisar uma parte. Cara, você vai tender a trocar o gabarito em algumas e você pode perder nisso. Tá? Então, analise direitinho essa característica, tá? E essa dica. Gerencie seu tempo, tanto para mais quanto para menos, tá? Gerenciar seu tempo, tanto para mais quanto para menos. Por que isso? Porque às vezes você faz a prova muito rápido e não lê com atenção. As provas do CESP,
tanto de múltipla escolha quanto de certo e errado, exigem uma interpretação interdisciplinar. Você tem que ter conhecimento de várias disciplinas e eles correlacionam isso. Se você fizer a prova muito rápido, você tende a subestimar a prova e acabando marcando o quesito como não correto, errado, né? Errado geral. Então, gerencie esse seu tempo se você faz a prova muito rápido. Eu era desse tipo, eu fazia muito rápido a prova e eu às vezes subestimava a banca e me ferrava, tá? Aí às vezes queria revisar, o que acontecia? Trocava o gabarito, errava. Então eu aprendi a gerenciar meu tempo para fazer com mais calma a prova e analisar com mais calma todos os quesitos e marcar com consciência, tá? E por sua vez tem gente que não consegue fazer a prova rápido. Você tem que gerenciar esse seu tempo, tá? Para fazer o mais rápido, não o mais rápido dentro dos horários de prova. Você tem 5 horas para fazer a prova objetiva e a discursiva. Se tiver dentro dessas 5 horas, é excelente. Mas você não pode estar apertado, porque você tem que ter noção de que você não tem que marcar o gabarito. E eu, de novo, já perdi 2 ou 3 questões nessa besteira de marcar o gabarito errado, cara, tá? Então, e inclusive outra dica, se você por acaso marcar um gabarito errado do certo e errado, marque o outro também, que aí a questão é anulada. Pelo menos você não perde um quesito, entendeu? Não vai anular outro quesito, tá? Então, tenha muito cuidado com o gerenciamento de tempo. Fazer muitas questões e simulados é essencial para isso aqui. Em correlação, leia atentamente sua prova. Às vezes, nas provas do CESP, há algumas correlações, até mesmo com a redação na prova. Então, dá uma olhada no tema da redação, depois volta para a prova, sabe? Faça com certa calma a sua prova, né? Não vou dizer para fazer com calma absoluta, para também você não perder tempo, tá? Mas faça com calma, leia atentamente sua prova, beleza? Essas foram algumas dicas desses 2 modelos que eu queria passar para vocês, mas eu queria passar agora um plus, né, de dicas gerais aqui para vocês realizarem as provas do CESP, tá? Então, resolva muitas questões. Eu bati muito na tecla sobre isso hoje, né? Mas, cara, resolva muitas questões, tá? Quanto mais você erra, menos você erra. Eu costumo dizer isso sempre. No CESP, isso ainda é mais crucial, principalmente em modelos de prova certo e errado, tá? Olhe sempre o edital, lá contém todas as informações necessárias para saber o que precisa para a prova, como peso, se tem mais peso em algumas questões em detrimento de outros, número mínimo de acertos, geralmente por blocos ou então por matérias eu acho que é até mais difícil, geralmente é por blocos, né? Por conhecimentos gerais, específicos, ou por blocos. Número de índices de prova, raro no CESP, isso é muito raro de acontecer, né? O número de índices de prova. E outras coisas, né? Porque, por exemplo, tem gente que não sabe nem que uma errada não é certa. Então, minha gente, vamos ler o edital. Lá tem todas as informações que vocês precisam, tá? É necessário ter conhecimento geral e uma boa interpretação de texto. Como eu falei para vocês, as provas do CESP são interdisciplinares, então você tem que ter um bom conhecimento geral e interpretação de texto. Eu até costumo dizer também que português é uma matéria coringa para qualquer concurso. Praticamente em todo concurso cai português. Então, se você tem uma noção boa de português, você já vai bem em alguns concursos, tá? Isso aí pode ser uma diferença, inclusive, para a sua nota de corte, tá? Porque, vamos supor, você vai fazer uma prova que tem conhecimento de criminalística e medicina legal agora, como a Polícia Civil da Paraíba, que vai ser agora em fevereiro de 2022. Eu estou gravando isso aqui em dezembro de 2021. Então, você vai fazer uma prova desse tipo. Está todo mundo estudando criminalística e medicina legal, cara. Todo mundo está no sangue já isso daí. Então, a nota vai ser bem lá em cima nessas matérias. Mas algumas pessoas vão deixar de lado outras matérias. Não é para deixar. Português é uma delas. E, por conta dessa interdisciplinaridade do CESP, esse conhecimento geral, ter um conhecimento geral e boa interpretação é essencial, tá? E não fique só no básico. Muitas vezes a banca cobra conhecimentos básicos de direito. Não é tão básico assim, tá? Então, quando você começar a estudar, lógico, você nunca viu direito, você vai começar a estudar jurisprudência? Não. Você vai entender o básico e a partir do básico você vai aprofundando. Depois você vai aprofundando, entra um pouquinho em jurisprudência, em doutrinas, e geralmente os cursinhos já têm essa base, eles já passam isso
nas aulas do curso, na apostila ou até mesmo em livros, ele já tem noção disso. Então, por exemplo, você não vai comprar um livro, né, para estudar para segurança pública, um livro que é voltado para carreira jurídica, de juiz e tal, promotor, tal. Você tem que saber também correlacionar, tá? Mas cuidado com esse negócio de conhecimentos básicos. Às vezes no SESP, conhecimento básico não é tão básico assim. Há uma certa tendência que eu vi até mesmo durante 2000 e... Desculpa, gente. Em 2018 que eu fiz que o SESP estava cobrando muito letra de lei, né? Isso também é possível, mas você tem que estar no sangue de tudo isso, né? Você tem que ler lei seca, por exemplo, né? Que é a lei em si, o código como está. Então, para você ter noção. Mas muito do que está ali na lei seca você não vai entender se você não tiver um pouquinho da doutrina, né? Como direito penal, por exemplo, muito de direito penal você não vai entender se você não souber da doutrina. Se você for ler a lei seca, você vai se perder. Tá? Então fica essa dica aí. Bom, resolvo muitas questões. Eu acho que eu falei sobre isso aqui, eu acho. Tenho quase certeza que eu falei. Tenho quase certeza que eu falei isso aqui. Resolvo muitas questões. As ideias gerais da banca tendem a se repetir, portanto, faça provas anteriores. Banca CESP, as ideias gerais, tá, gente? Não se repete 100%. Eu fiz a prova da Polícia Federal em 2018 e teve uma questão que caiu quase igual a uma matéria de hidrologia. Foi quase igual a uma outra prova que eu havia feito, cara. E eu lembrava da questão, mas não lembrava da resposta. Aí errei essa questão, mas e no fim deu certo. Mas para você ver, né, cara? Às vezes as ideias se repetem, então você tem que ter essa noção, né? Faça prova de cargos correlatos do mesmo nível. Filtre questões no seu site de resolução de concurso. Você vai fazer uma prova para agente da Polícia Federal. Você vai pegar prova de juiz de primeira instância. Cara, não vai ser cobrado da mesma maneira. Algumas questões para juiz, por exemplo, tem um nível básico de cobrança, mas no geral não. Tente pelo menos filtrar de áreas correlatas, de segurança pública para policial. Se tiver menos questões, aí você vai tentando aprofundar e vendo se está no mesmo nível. Tá? Mas no geral, tente filtrar questões do mesmo nível. Procure provas antigas de assuntos correlatos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Muitas vezes a gente não acha assuntos, não acha questões de provas no cargo que a gente quer. Por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo. Então, na área de geoprocessamento, por exemplo, ela é cobrada tanto para agronomia quanto para geologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, geografia, engenharia civil e outros, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu ia lá nas provas de todos esses outros cargos aqui, ia lá e catava as provas antigas que tinham esse assunto cobrado no edital. Eu ia lá no edital, verificava se tinha cobrado de processamento e ia na prova para ver o que tinha cobrado. E salvava aquela questão para mim, tá? Então, muitas vezes, quando você acha que não tem questão, procure em outro cargo parecido com o seu cargo e veja se não tem, tá? Isso demanda um tempinho? Demanda, tá? Mas pode lhe ajudar bastante. Eu fiz um bom banco de questões de agronomia baseado nisso daí, em vários assuntos, como geoprocessamento, hidrologia, hidráulica, tá? Dentre outros. Tá? Então, procure provas antigas de assuntos correlatos. Resolva muitas questões. Eu acho que eu falei de novo sobre isso aqui, tenho quase certeza. O CESP, ou qualquer outro concurso, qualquer outra banca que você for fazer. O que é que você vai fazer numa prova? O que é que você vai fazer numa prova? É isso aqui, questões. Então não me venha com essa, não, eu vou deixar para fazer questões quando eu estudar tudo. Minha gente. Como diz o pessoal nas academias de polícia, que nem pode mais falar isso, mas a gente sabe que antigamente falava, não seja bisonho, não seja bisonho. Faça questões, tá? A banca trabalha bastante com contextualização e com interdisciplinaridade. Dessa maneira, os itens de julgamento são elaborados a partir de casos concretos e pela mescla de assuntos. Isso aí eu nem vou me ater muito, que eu já comentei um pouquinho com vocês, tá? Essa banca, ela tende a cobrar conhecimentos gerais e essa contextualização e interdisciplinaridade, tá? Então, o conhecimento de várias matérias vai ajudar você a resolver questões do CESP.
Procure saber como a prova está dividida antes de começar a fazer. Dá uma olhadinha na tua prova lá, às vezes até mesmo é raro acontecer, mas às vezes falta algum item, está faltando algumas questões da prova, não está impressa direito. Não perca mais tempo com isso, dá uma olhadinha lá, já vê como é que está dividido os blocos, se as questões estão muito extensas e tal, por onde você vai começar, isso te ajuda. Dá uma olhadinha lá no tema da redação, da discursiva, o que é, tá? Isso pode te ajudar. Geralmente eu gostava de olhar o tema da discursiva e já fazia um brainstorm de várias palavras, as chaves lá, só para tentar lembrar e depois voltava lá para poder fazer a redação. Tá? Eu gostava de fazer bastante isso. Atento para o tempo da redação. Tem gente que é mais rápido em redação, mas tem gente que é mais lento. Você ainda vai fazer o rascunho, ainda vai passar a limpo. Então, atente para esse tempo que você tem para fazer a redação. Tá? Lembrando que, em alguns casos, a redação é feita em outro dia ou em outro horário. Geralmente em outro horário. Né? Quando eu fiz a prova de perito, eu fiz a prova objetiva de manhã e a prova discursiva à tarde. Cara, é super cansativo, tá? Mas mesmo assim, atente para o tempo de cada um. Faça simulados reais, ou seja, veja em quanto tempo está terminando a prova, inclusive fazendo rascunho e repassando a redação. O que é simulado real? Você pegar realmente um horário num domingo seu e vamos supor sua prova começa às 8 horas da manhã. No edital vem dizendo que vai começar às 8 horas. Você vai lá num domingo seu, 8 horas da manhã, sentar e fazer um simulado. Vai fazer tudo, vai fazer todas as questões, um total de questões parecidas, né? Se vão ser 120 questões, faça 120 questões. Tá? Tente contratar, se você tiver oportunidade ou tiver condições, para contratar um simulado de questões. Se não, tenta montar isso no seu site de questões. Você consegue também fazer isso aí. Ou, na pior das hipóteses, você não conseguir, montar um banco de questões para você realizar esse simulado. Inclusive fazendo uma redação e passando a limpo. E, se possível, também marcando, porque aí você vai ver o seu tempo real de fazer um simulado. Tá? Isso é muito importante, gente, tá? Para vocês terem esse gerenciamento de tempo. Beleza? Bom, verifique seu melhor método através dos simulados. Prefere fazer questões mais longas no começo ou no fim? Se prefere começar por matérias que gostam, aquelas que não gostam? Prefere fazer cálculos por último ou no começo? Veja em qual método se sai melhor. E como é que você vai saber disso? Como eu disse, fazendo simulados, fazendo questões. Né? Então, você fazendo esses, principalmente simulados nesse caso, né? Porque aí você vai ter noção. Cara, não, eu prefiro começar por português porque é mais cansativo e eu tenho um pouco mais de dificuldade, então vou fazer logo português, que aí eu já passo para outras que eu gosto mais. Não, eu prefiro fazer raciocínio lógico porque eu tenho um desenvolvimento melhor com a mente mais fresca e eu acho melhor fazer, tá? Então analise tudo isso. Analise você fazendo um rascunho lá, se vai dar tempo de passar limpo, beleza? Faça todas essas análises. E por último, resolver questões. Eu já disse para resolver muitas questões? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas está dito aqui, de novo. Não, pela primeira vez. Faça muitas questões. Cara, faça muitas questões. Resolva muitas questões. Já conheci pessoas que disseram para mim assim, não, eu vou terminar o edital primeiro, cara, aí depois eu vou entrar em questões. Cara, a pessoa que me falou isso já estava estudando há bem mais tempo que eu na época. E quem era eu para dizer alguma coisa para ele? Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Cara, tu vai fazer o que numa prova? Não é questões, cara. Tu vai estudar para depois fazer questões. Não, você tem que fazer na hora que você estuda, depois de um tempo você faz. Eu não gostava de fazer exatamente sobre o assunto logo depois, porque aquilo ali eu achava que estava um pouco burlado, sabe? Eu tinha acabado de estudar, estava fresco na minha cabeça. Então eu ficava, não, eu não vou fazer agora questões. Tanto que a gente utiliza esse método no mapa, né? De várias vezes a gente faz questões de outros dias para que você utilize tanto seu conhecimento de estudo e de revisões para fazer questões, mas outros dias, tá? Então, resolva muitas questões, beleza? Era isso que eu queria deixar para vocês, de dicas gerais aí, e um pouquinho sobre o modelo de provas. Então, chega aqui. Bom, e a conclusão é o quê? Resolver muitas questões, né? Mas, e aí? A banca CESP, vocês acham que é uma heroína ou vilã? Gente, independente da banca, mas o Sebrasp, ele é a que faz a maioria desses concursos, ela é muito mal vista, né? E tem muita gente que reclama e tal, que não gosta do método. Eu só digo paciência, cara. Você não tem que gostar, você tem que se adaptar,
tá? A prova não vai mudar porque você quer, você que tem que mudar para se adaptar à prova. Então, heroína ou vilã, você tem que estudar. Não tem para onde correr, tá? Tem que estudar, tem que ter estratégia e tem que resolver muitas questões. Com as revisões certas, com o foco certo, com a disciplina certa. São vários fatores, lógico. Cada um tem seu tempo, tem sua limitação, mas, cara, não adianta, a banca não quer saber disso. Você tem que se adaptar, beleza? Então, era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e sigam firme no estudo, que essa fase vai passar e vocês também, beleza? Força, valeu!